E no vídeo de semana passada a gente falou sobre os protótipos da Marvel. Então, essa semana a gente continua com os protótipos dos X-Men, mesmo que um pouco atrasados assim. Então vem com a gente e fique esperto, porque em outubro a gente tem live especial com sorteios e várias coisas pelo aniversário do canal. Muito prazer, eu sou o Daniel Guizar e você tá no Decifra Geek. Oi! Aqui é uma dor. Eu não sei se vocês sabem, mas na série 2 ou 3, dependendo da sua contagem, era para sair o Havok, ou Destrutor, com esse uniforme preto. Ó, a cartela já estava pronta. Vocês sabem que todas as primeiras linhas dos bonecos de X-Men tinham essa corner box, que é aquele quadradinho lá em cima da embalagem, onde tinham os rostos dos personagens que estariam naquela série. E o Havok, ou Destrutor, ele permaneceu por lá. E durante muito tempo a gente não entendeu por que tinha o rosto dele lá se a gente nunca viu um boneco dele. E daí depois a gente descobriu que sim, estava tudo certo para ele ter um boneco, mas esse boneco foi cancelado porque ele já não estava mais nos quadrinhos com esse uniforme. Então eles acharam melhor acabar com isso, o que foi uma grande tristeza pra gente. Sim, a Toy Fair fez um boneco depois de muito tempo, que era uma repintura do Demolidor, mas não era o mesmo boneco que sairia lá em 1992, 93. A geração X trouxe conceitos novos para os X-Men, e um dos vilões que estava nessa série era esse cara aí, o Hemingway, que fazia parte da Nação Gene, ou Nação Gene, que era um supergrupo vindo dos Morlocks. Eles iam se vingar do povo da superfície e até dos X-Men, porque eles sempre se sentiram renegados pelos X-Men. Essa Nação Gene não deu muito certo, mas trouxe a Medula, que foi uma das grandes personagens daquela época, dos anos 90, que saiu das revistas. Ela apareceu até no Marvel vs Capcom 2. Mas esse cara aí não teve a mesma sorte. Ele não saiu, foi cancelado da série 3, que ainda teria o Synchro, a Husky, a Amy e o amigo dele, que é o Ever. E já que eu falei do Ever, olha ele aí. A escultura dele é muito, mas muito bem feita. Ele foi feito pelo Phil Ramirez, que é um escultor que fez os dois. Ele fez o Hemingway e o Ever. E, gente, é muito bem feito. Toda essa parte meio cerebral dele, a pintura, é tudo tão bem feito que a gente fica com dó de não ter tido essa figura, mesmo sendo um personagem que depois daquelas pequenas aparições que ele teve nos quadrinhos, ele praticamente sumiu e a gente não ouviu mais falar dele. Aqui a gente tem outro cara que é uma tristeza ter desaparecido. O Gauntlet ou Balrage, dependendo de como a gente for ver, já que por empecilhos legais ele teve que mudar de nome quando seria lançado pela Toy Biz. Ele estava lá na série 4 e depois ele foi cancelado e postergado para a série 5, mas também foi cancelado novamente, então esse cara tem azar mesmo. Alguns dos motivos que podem ter sido esse cancelamento dele é que ele era menorzinho que as figuras que estavam sendo lançadas naquela época e a escultura dele tinha mais a ver com as séries 3 ali, no máximo a série 4. Então ele ficou ultrapassado, era um personagem menor que estava ali nos Cavaleiros da Tempestade, do Apocalipse, e sim, muita gente nem conhece ele, então não dá pra dizer que ele fez tanta falta assim. Aqui tem dois caras que fizeram falta sim. E sim, desculpa gente, muito desse material saiu em lugares que desapareceram. Como a revista Toy Fair, que era uma revista americana que lançava todas as novidades de bonecos e tinham as feiras, que era a Toy Fair, e ali esses bonecos eram lançados. Todas as grandes companhias lançavam bonecos na Toy Fair.
Aqui era uma série que se chamaria Flying Fighters. Ela era para ter saído em 1998, foi postergada para 1999 e a gente nunca mais ouviu falar dela. Além de outros personagens que vão aparecer aqui nessa lista, a gente tinha esses caras aqui que eram bem importantes para a mitologia dos X-Men. O primeiro aqui, quase em cima de mim, é o Ciclope, que tá com esse uniforme clássico dele. E dá uma grande dor porque a gente não teve de uma maneira muito bem feita esse uniforme em 5 polegadas. E aqui do lado também a gente tem o Senhor Sinistro, que sim, essa é a versão da Era do Apocalipse. A gente teve uma linha da Era do Apocalipse, onde foram lançados alguns bonecos, e outros bonecos da Era do Apocalipse foram lançados aqui e ali. E não, a gente nunca mais teve nenhuma dessas duas figuras. Como eu disse, a série 3 da Geração X foi cancelada e foi muito triste porque a gente não conseguiu ter a equipe inteira, nem o núcleo principal da equipe. Sendo que, pra mim, os 3 principais personagens junto com a Jubileu dessa equipe eram exatamente a Amy, a Husky, que é essa moça aí, e o Synchro. Os 3 não foram lançados. O Synchro foi lançado pela Toy Fair como uma repintura, com o corpo de um boneco, com a cabeça de outro boneco, mas não era exatamente o que seria lançado aqui. Essa Husky não é a coisa mais bonita, lembrando que ela é irmã do Sangurf, ela é irmã do Míssil dos X-Men. O poder dela era de trocar de pele, e dizem que o action que viria junto com a figura seria de você molhar com água quente, a pele dela mudar de cor, coisas desse tipo. Mas essa action nunca foi testada, a gente só teve o protótipo aqui em 2-Up, que seria 2 vezes o tamanho dele, que seriam 10 polegadas, certo? E, infelizmente, a gente não teve essa moça, e eu queria muito ter essa moça, eu acho que seria bem legal ter tido ela. E nessa mesma série Flying Fighters, que se eu pudesse voltar no tempo, seria a série que eu falaria assim, por favor, não parem. Eu sei que os fãs fizeram vaquinhas na época, escreveram cartas para Toy Biz, tudo pedindo para essa série não ser cancelada. Mas lembrando que tudo isso aconteceu ali em 98, 99, que era quando, além da Marvel já ter quebrado e a Toy Biz tá tapando os buracos da Marvel, as vendas da Toy Biz também não estavam tão boas assim. Foi quando eles falaram, temos que repensar esse negócio. E daí, com isso, eles começaram a investir na Marvel Legends, criar esses bonecos de 6 polegadas. Mas aqui era o finalzinho da Toy Biz. E essa moça aqui, essa Jean Grey, é outra que não foi lançada. Eu fico muito triste porque, apesar da gente ter várias outras Jean Greys na Toy Biz, nenhuma era tão bem feita, e principalmente com esse uniforme, nenhuma chegava perto dessa. E todos os fãs ficaram enlouquecidos com essa boneca. Aliás, a série inteira era bem bonita. Lembrando que os Flying Fighters foram apresentados na Toy Fair de 97 e de 98. Em 97, na segunda vez que eles foram apresentados nas feiras pelos Estados Unidos, eles mostraram com a Jean Grey ali, tanto é que ela saiu na revista Toy Fair e etc. Só que quando ela foi mostrada de novo em 98, essa série, eles já mostraram sem a Jean Grey e com outro 59º Wolverine. Depois vocês me perguntam por que eu tenho birra de ter tanto Wolverine lançado pela Toy Biz. Mas aqui a gente, mesmo assim, não conseguiu ver essa ruiva. Fun fact: eu conversei com uma pessoa que teve todos esses protótipos e ele me falou que a primeira que ele vendeu foi essa Jean Grey, porque ao vivo ela era muito feia, de acordo com essa pessoa. Eu não sei se isso é verdade, eu não sei se isso é mentira, eu não sei se isso é gosto da pessoa,
mas ele achou ela muito feia. Não sei, quem sabe algum dia eu tô conversando com outro escultor, eu não tenho certeza se ele era escultor ou se ele era um empregado da Toy Biz, e ele prometeu que ele vai procurar nas coisas dele e ele vai achar fotos desses protótipos, que ele tem fotos desses protótipos. Até agora ele não postou isso, já faz mais de um mês, mas eu ainda sigo na fé que ele vai achar essas fotos e vai postar pra gente. E se eles postarem, eu trago aqui pra vocês. E aqui, por último, a figura que é triste ter sido cancelado. Eu fiz um custom até para tentar diminuir essa tristeza. E aí tá o Maggot, ou Larval, como ele ficou conhecido aqui no Brasil, que era um cara que tinha 2 larvas, 2 vermes, que era Ini e Mini, eram os nomes deles, e ele tirava energia de inimigos. Eles meio que mordiam os inimigos e tiravam a energia vital deles. Não era muito explicado esse poder deles, e devolvia essa energia entrando pela barriga dele. Não era uma coisa muito higiênica, talvez isso fizesse com que as pessoas não gostassem tanto desse personagem, mas a questão é que ele estava nessa Flying Fighters e ele não foi lançado. Durante muito tempo a gente só teve essa imagem que está aqui em cima dele. A gente não tinha outras imagens do protótipo dele. Até que um mês e meio aproximadamente, o Phil Ramirez, que é o escultor dele, lançou essa foto que está aqui do lado no Instagram dele. A questão é que quando a gente viu o protótipo dele, a gente viu que as coisas seriam um pouco diferentes. Como vocês podem ver aqui em cima, ele tinha essas ombreiras prateadas, o que não fazia sentido, sendo que nos quadrinhos essa era uma parte só do sobretudo dele. E daí, quando a gente viu o pai da criança postando as fotos, ele postou com as fotos reais, com as fotos que deveria sair o boneco. E daí sim faz um sentido, a gente consegue ver aqui um pouco melhor a magnitude da escultura dele. Esse foi um boneco que nunca mais foi lançado, nunca mais a gente teve a chance de ter o Maggot, nem em Marvel Legends, nem pela Toy Biz, nem pela Hasbro, em lugar nenhum mais a gente teve esse cara, até porque ele não chegou a fazer tanto sucesso, mas para quem viveu nos anos 90, ele foi bem importante sim. Outro fato importante que eu tenho conhecimento sobre essa série, eu falei com uma das pessoas que teve um desses protótipos e eles disseram que, sabe essas asas que eles têm? Porque essa série se chama Flying Fighters exatamente porque eles tinham tipo asas, coisas desse tipo. Ele não teve conhecimento, essa era uma pessoa que trabalhava dentro da Toy Biz, e ele acha que nunca foram feitas essas asas. Isso que tá aí na foto foi feita de papelão só para tirar a foto. Vocês acreditam que eles faziam? É por isso que tinha tanta troca, por isso que quando a gente via atrás da embalagem um protótipo, quando chegava na nossa casa era outra coisa completamente diferente, porque eles davam esses truques muito feios aí. E infelizmente esse cara não viu a luz do dia, mas a gente queria muito ter tido um desse. Essas foram as grandes figuras que talvez mudariam a nossa coleção. Ou não, né? Que figura dessas você mais queria ter tido na sua coleção? Você queria ter naquela época, você queria ter hoje em dia? Você pagaria muito caro para ter um protótipo desses? O que você faria? Tem algum outro protótipo, algum outro cancelamento que aconteceu pela Toy Biz que você sabe que eu não falei aqui nessa lista? Então já escreve aqui embaixo porque isso vai ajudar bastante a gente. E é isso, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, já deixem seu like, por favor, porque isso ajuda muito o YouTube a entregar mais esse vídeo para mais pessoas. E se você quer saber de mais coisas, quer saber quando a gente vai lançar mais coisas, já se inscreve no canal aqui embaixo, porque isso vai fazer o YouTube te avisar que tem vídeo novo no pedaço. Muito prazer, eu sou Daniel Guizar e esse foi mais um Decifra Geek. Arroi!